Primeiro, boa noite, né? A gente já começou aí com uma voadora praticamente sobre o machismo. E eu vou falar sobre um assunto muito polêmico também, né? Eu fui incumbida disso, e é o feminismo. E é um assunto que dá problema, né, gente? Como é polêmico esse assunto. E até mesmo por isso eu quero que vocês destravem o seu coração, destravem a sua mente para tudo que você já ouviu sobre feminismo e abra o seu coração e sua mente para o que Deus vai falar aqui hoje. Amém? Bom, eu queria dizer que não está sendo fácil para eu poder fazer isso. Eu acredito que para vocês também não vai ser fácil de ouvir, ou talvez seja, eu não sei como que é a sua vida, né? Mas eu também não quero aqui entrar em debates políticos. E eu não quero também falar muito sobre o feminismo, até porque a gente ficaria aqui durante muito tempo, né? Mas eu quero trazer uma ótica cristã sobre o assunto e o porquê um cristão não deve se dizer feminista. Pode passar. Antes de tudo, eu queria dar um panorama geral e rápido sobre como o feminismo é dividido. Nós temos aqui o pré-feminismo. O pré-feminismo, ele começou com Mary Wollstonecraft. Nome difícil, né, gente? Mas começou com ela. E ela escreveu um livro chamado Reivindicação dos Direitos das Mulheres. E esse livro, basicamente, ela falava sobre a educação para as mulheres. Então, até aí estava tudo certo. E a primeira onda foi aquela que todo mundo já conhece, né? A onda do voto feminino e tudo mais. Só que nessa onda tinha ainda muitas controvérsias, porque tinha mulheres que queriam realmente votar e tinha outras que não queriam a responsabilidade que vinha com o voto, como, por exemplo, ir para a guerra, né? Então, foi um momento muito controverso a segunda onda. A primeira onda, perdão. A segunda onda, aí que começa o problema. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Simone de Beauvoir. Ela foi uma das precursoras desse movimento. E ela começou a dizer que a maternidade e o casamento eram mitos que precisavam acabar. Se a segunda onda já foi assim, imagina a terceira. A terceira onda é ainda pior e ela veio com Judith Butler. E essa mulher, ela alegava que incesto e pedofilia eram coisas normais e que a promiscuidade, ela tratava a promiscuidade como se fosse algo bom. E, gente, por favor, né? Como assim? E ela dizia também que a repressão disso era um reflexo da sociedade machista e opressora. Quantas coisas não surgiram aí de um nome pequeno, né, como o feminismo. E o feminismo hoje, ele é trazido pra gente como uma maquiagem, como algo bom, né? Então eles falam lá que tem os direitos iguais entre homens e mulheres, é para cuidar das mulheres, é para proteção da mulher, mas será que é isso mesmo? Então vamos aos pontos do porquê você, cristão, não pode se dizer um feminista. O primeiro ponto, já está ali. O feminismo não te protege. Experimenta chegar para uma pessoa, uma mulher que se diz feminista e fala para ela que você é contra algo que ela acredita. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência, mas pelo menos ela vai tentar te matar. Se não te matar fisicamente, ela com certeza com o olhar já te matou ali. Né? E para mostrar isso para vocês, eu trouxe um vídeo. Pode colocar o vídeo. I'm trying to have a conversation Go with you. away. Get out of my fucking face. I will break your camera. You do not have the right to. Whoa! Guys, stop. Let's calm down. Calm down. You don't have the right to film me everywhere you go. Yes, she does. Just Yeah, I do. You just hit me in the face. No, don't. Hey, don't tell me to calm down. I'm not That telling you. guy Yeah, you guys should move away. You deserve to be angry. You deserve. Para quem não entendeu o que aconteceu, vou explicar agora. Essa daí era uma passeata a favor do feminismo que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Só que esse rapaz que está aí, ele estava sendo entrevistado por uma jornalista. A jornalista, né, como todo mundo que vai lá cobrir um evento, estava fazendo perguntas. Só que esse rapaz, em algum momento, achou que ela estava criticando o que ele falou ou o que eles estavam lutando lá. E é aí que é o problema. Não sei se vocês perceberam, mas as mulheres que estavam ali, que deveriam defender a jornalista, não defenderam. Vocês perceberam que ele deu um soco? Ele falou que deu um soco na câmera, mas na verdade foi um soco no rosto da mulher, porque depois essa repórter, ela fala sobre isso. Então ele deu um soco no rosto da mulher e ninguém fez nada. As mulheres que estavam ali não fizeram nada. Ou seja, elas ainda ovacionaram o rapaz. Ou seja,
o feminismo ele não te protege. Se você não pensa como uma feminista, você não merece o apoio e muito menos a compaixão delas. Ou seja, de novo, é um movimento totalmente ideológico, não é um movimento de amor. Vamos para o segundo ponto. Não é porque você é mulher que você deve ser feminista. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já vi vários vídeos no YouTube assim de famosos falando: ah, toda mulher tem que ser feminista. Não acredite nisso. É muito fácil a pessoa ir lá e achar que você é massa de manobra e que vai te convencer. Não acredite nisso. Estude, veja o que realmente é certo e leia a Bíblia também. Não caia nessa armadilha. Terceiro ponto. O feminismo destrói casamentos e, consequentemente, famílias. Se você sabe um pouco sobre esse movimento, você já ouviu falar de Simone de Beauvoir, que eu falei no começo da palestra. E ela é uma das precursoras e ela criou um livro, ela escreveu um livro chamado O Segundo Sexo. E eu trouxe aqui alguns trechos desse livro para que vocês leiam comigo e vejam ela falando sobre casamento e sobre Deus. Pode passar. O casamento, qualquer que seja a forma, não passa de um acidente profano. Aí para você que é dona de casa, que escolheu realmente cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lar, vamos ver o que ela fala sobre você. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica e é para o seu bem que a situação tem que ser alterada de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. E ainda tem outro trecho. Vamos lá. Não pode haver paz no casamento. Ele é, portanto, obra do diabo, ou Deus não sabia o que fazia. Ou seja, gente, ela atingiu duas coisas aí. Primeiro, ela atingiu Deus, falando que Deus não era soberano sobre todas as coisas. E segundo, que ela atingiu a instituição família. Nós sabemos como o casamento é um plano de Deus, como a família é importante para Deus. E a Bíblia é clara, né? Então nós não devemos compactuar com isso. A Bíblia é clara que Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança. E nós temos funções diferentes, mas nós somos iguais em semelhança a Deus, certo? Mas infelizmente o pecado deturpa isso. Em Gênesis 1:28 diz assim: sedes férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja. Ou seja, Deus deu poder a Adão e Eva para que eles dominassem a terra. Mas por que nós estamos tentando dominar uns sobre os outros? Isso é o pecado, gente. É totalmente o pecado. E com isso as famílias acabam crescendo disfuncionais. Uma vez que os papéis são invertidos, nós fragilizamos e criamos crianças que não vão saber o seu papel no mundo. Quarto ponto. O feminismo deturpa a imagem de Deus. De acordo com essas grandes pensadoras, Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Judith Butler, é incompatível a palavra de Deus com o feminismo. Se você pegar um livro dessas mulheres, você vai ficar até assustado de tanto tapa na cara que ela vai dar em você por você escolher ser mulher e ser cristã. Então é terrível. Um dia, se você tiver a oportunidade de ler, seria interessante. Inclusive, Simone de Beauvoir, ela diz que Deus deve ser o primeiro a ser mudado, porque Deus é homem, né? Tem a característica de homem, e por isso ele é o maior de todos os opressores. É isso que ela fala. Quinto ponto, e a gente já está caminhando para o final. O feminismo é a favor do aborto. Gente, isso é um tema muito complicado e delicado de se tratar, mas a gente precisa falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte: ao invés de usar a palavra aborto, a gente vai usar a palavra assassinato. Fica muito mais difícil, né, com a palavra assassinato. Mas é exatamente o que muitas pessoas fazem. Então tem gente que fica assim: mas 3 meses ainda é um feto. Ainda é um feto, não é uma criança, então não tem problema. Mas você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz assim, no Salmo 139:16, que é um dos salmos mais lindos que tem na Bíblia: os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Para o movimento feminista, um feto não é uma criança, mas para Deus ele é. E o sexto e último ponto: o feminismo não acredita na mulher. Uma das frases mais famosas de Simone de Beauvoir é: não se nasce mulher, se torna mulher. Ou seja, ela diz que a mulher se torna de acordo com a sociedade.
sociedade, o que a sociedade impõe, se ela vai ser homem ou mulher. E hoje a gente vê a ideologia de gênero crescendo muito, né? Então, meninos são meninas, meninas são meninos, meninos são meninas em corpo de meninos, e meninas são menines, como vocês já devem ter ouvido falar. E tudo varia de acordo com o prazer e a satisfação do homem. É tudo sobre eu e não sobre o outro. É tudo sobre mim e não sobre você. E depois de tudo isso eu queria perguntar para vocês, será que dá para ser feminista e cristão? Aí você pode até pensar, nossa, mas você está aí sendo contra, então você é a favor de que as mulheres, elas apanhem dos seus maridos? Que as crianças sejam molestadas? Que as mulheres sejam estupradas? Gente, claro que não, eu não sou a favor de nada disso. Eu não quero que mulheres sejam estupradas. Eu não quero que homens distratem suas mulheres. Eu não quero que nada disso aconteça, mas não é porque eu sou feminista. Eu não quero que nada disso aconteça porque eu sou cristã. E é isso que um cristão tem que fazer. Aí você pode também falar, ah, mas você só está aí em cima por causa do feminismo. Você só está podendo falar aí porque um dia alguém lutou por isso. Se eu devo alguma coisa a alguém, esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo teve mulheres acompanhando seu ministério durante todo o tempo que ele estava ali com os discípulos, tinha mulheres ao lado dele. E naquela época isso era inadmissível, mas ninguém olha para isso. Muitas vezes a pessoa só quer olhar para o outro lado da Bíblia, quer ficar colocando problemas, ao invés de olhar para o que Jesus Cristo fez. Ele é o varão perfeito, é para ele que a gente deve olhar. E o feminismo, ele não é uma resposta, Jesus Cristo é a resposta. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Ele ensinou para a gente como a gente deveria fazer, mas muitas vezes a gente não quer obedecer isso, a gente prefere seguir o pecado, né? Que é o mais fácil. Então, aí a última pergunta. Há espaço para levantar bandeiras dentro da igreja? Não, nós não precisamos disso. A única bandeira que eu quero levantar é a bandeira de Jesus Cristo, que é manchada e lavada de sangue. Amém? E para finalizar, gente, não seja massa de manobra. Não deixe que as pessoas falem para você como você deve pensar. Estude, principalmente quem está na faculdade. É um conselho assim que eu dou, porque eu já me considerei feminista, principalmente na minha faculdade. Então, para você que é jovem, que está estudando, faculdade é um antro de ideologia, gente. Essas pessoas que estão lá, muitas vezes elas não sabem o propósito, por isso que elas lutam por isso. Mas você sabe o seu propósito. Seja você a diferença, seja você a pessoa que vai mudar o seu ambiente. Amém? E é isso, gente. Levante sempre a bandeira de Cristo e não seja apenas mais um na multidão. Que Deus abençoe.